Fala pessoal do Expliquem, tudo bem com vocês? Bom, hoje a aula de hoje é a parte 2 da aula de ácidos, onde nós teremos como foco a nomenclatura dos ácidos diarrênios, beleza? Bom, para a gente fazer a nomenclatura desses ácidos, temos que levar em consideração a nossa classificação quanto à presença ou não de oxigênio, pois os hidrácidos terão uma nomenclatura específica e os oxiácidos outra nomenclatura. Bom, a dos hidrácidos é muito simples. Basicamente, ela é composta pelo prefixo ácido, certo? Tipo o ácido clorídrico, o ácido cianídrico, entende? Tem o prefixo ácido em todos eles, certo? Mas o nome do ânion, eu botei aqui o nome do elemento porque, tipo assim, nos hidrácidos, muitas vezes é o H e outro elemento, certo? Mas, tipo assim, pode ser... O correto, na verdade, seria falar que é o nome do ânion. Por exemplo, aqui no ânion cianeto, que é o CN-, certo? Ele é um ânion composto, certo? Ele não é só de um elemento. Então, o certo aqui é o nome do ânion, tá? Todo ânion que é não oxigenado, todo ânion que for não oxigenado, ele vai ter a terminação eto, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o ânion cianeto. Eu tenho aqui o S-, se eu for falar aqui o S- é o sulfeto. Se eu for falar do Cl-, é o cloreto, beleza? Então, a gente tem a mudança da parte final da palavra pelo sufixo hídrico, tá certo? E aí, no final das contas, fica um nomezinho bem fácil assim para todos os hidrácidos. Por exemplo, aqui eu trouxe 3 exemplos aqui. O ácido clorídrico, HCl, presente no nosso estômago, muito importante para nós. O ácido cianídrico é nocivo para a gente, tá? O ânion cianeto, principalmente, tóxico. E o ácido sulfídrico aqui também. Todos hidrácidos, tá? Todos com... A gente muda simplesmente a terminação aqui do ânion. Beleza, gente? Tranquilo, então. Bom, a gente tem aqui também a nomenclatura dos oxiácidos, beleza? Bom, já nos oxiácidos nós vamos ter basicamente a mesma estrutura, que é o prefixo ácido, acompanhado do nome do ânion, mais o sufixo. Só que o sufixo, nesse caso aqui, vai variar. Ele pode ser ico ou oso, beleza? E aí a nomenclatura desses oxiácidos é determinada exclusivamente pelo ânion que o compõe, beleza? Por que eu quis deixar isso aqui bem claro e eu destaquei essa parte aqui? Basicamente porque o mesmo elemento vai poder formar mais de um oxiácido. Como assim? Tipo, por exemplo, quando eu tô falando de um hidrácido, e eu tô falando de um hidrácido do tipo que tem o cloro ali no meio, é o ácido clorídrico que vai ser só aquele, certo? Agora, quando eu tô falando de um oxiácido, com o cloro aqui, por exemplo, mesmo eu já tenho 4 opções de formação de ácidos. Que é o HClO4, o HClO3, HClO2 e o HClO. Aí o que acontece, gente? Basicamente, como o mesmo elemento pode formar mais de um oxiácido, porque ele pode ter basicamente mais de um ânion oxigenado, porque justamente que isso é consequência de existir mais de um ânion oxigenado com esse elemento, então eu vou ter mais de um nome do ânion aqui para saber. E essa é mais ou menos tipo assim a nossa dificuldade, certo? Só que aí, gente, o que a gente pode perceber aqui? Basicamente que eu tenho aqui, por exemplo, o ânion sulfato e o ânion sulfito. Qual que é a diferença deles? Basicamente, a presença de um oxigênio. O que vai acontecer aqui, gente? Basicamente, trouxe aqui só esses exemplos, porém, a partir dessas terminações aqui, ó, ato, ito, aí tem aqui também uns prefixos na palavra, mas já vou falar sobre isso, tá? Mas a partir desse final aqui, eu consigo determinar qual vai ser o sufixo do nome do ácido. Ó, por exemplo, a gente percebe aqui, ó, que o SO4-2 ele vai ter como ácido correspondente o H2SO4, beleza? E esse daqui é o ácido sulfúrico. Ó, aqui, ó, terminação com ico e o ânion estava terminado com ato, né? Então o ato vira ico, beleza? E aqui a gente tem outros exemplos aqui também, tem o perclorato, clorato, clorito e hipoclorito. O que eu tô falando disso daqui, gente? Tipo, como a gente vai ter mais de um ânion formado pelo mesmo elemento,
a gente vai ter que ter essas determinações aqui. E a gente consegue falar por meio do Knox qual que seria o nome de cada um deles, certo? A gente conhecendo qual... Tipo, a gente sabendo que tem 4, pra gente saber qual que é o nome de cada um. Eu vou dar esse macetinho pra gente rapidinho. Bom, a partir dessas terminações, como eu tinha falado, ato e ito, a gente vai determinar os sufixos. O ato vira ico, lembra o ânion sulfato virou ácido sulfúrico, beleza? E o ito vira oso. Então, se o ito vira oso, aqui eu tenho sulfito, né? Aqui eu vou ter o H2SO3, certo? E esse daqui vai ser o sulfuroso. Ó, terminou com oso. Ito virou oso, beleza? Aí qual que é a frasezinha que eu gosto de usar para decorar isso daí? É bico do pato, famoso cabrito. Você já tomou uma bicada de pato? Não deve ser muito legal, né? Aí, enfim, beleza, tá. Uma dica que é importante, gente. É importante você memorizar os principais ânions que aparecem. Eu trouxe aqui 5 ânions que são muito comuns de aparecerem. E eu gosto de decorar os que são finalizados com ato. Porque eles geralmente são os que mais aparecem, certo? Eles são tipo assim... Quando eu aprendi, eu decorei os que terminavam em ato. E aí, tipo assim, por exemplo, eu sabia que o clorato era o ClO3. Então, pra eu saber todos os outros, eu tipo ia aumentando ou diminuindo o oxigênio, saca? Enfim. Aí, basicamente, o que acontece aqui? É bom a gente memorizar, eu trouxe eles aqui pra vocês. Existem várias tabelas de ânions também no Google. Seria bom vocês pesquisarem isso daí, tá ok, galera? E a minha segunda dica também é o Knox para tirar dúvidas sobre o nome do ânion. Ó, por exemplo aqui, ó, vamos aqui. Eu trouxe o exemplo do cloro porque ele tem os 4, tá? Ó, vamos lá. O cloro com o maior Knox vai ter o nome perclorato. Ó, isso aqui serve para não só no caso do clorato aqui, mas é porque tem vários outros ânions também que existem essas terminações. Como aqui existem 4 tipos de ânion, vão ter 4 tipos de nome. O ClO4 é o perclorato, então eu vou estar colocando o per aqui atrás e o ato aqui. Por quê? Porque já existe o clorato aqui antes, tá? Aí, como é que eu vou descobrir qual que é o clorato, qual que é o perclorato, qual que é... Ó, vou até trazer aqui de volta pra gente, ó. Qual que é o clorato, qual que é o clorito, qual que é o hipoclorito, qual que é o perclorato. Bom, é basicamente pelo número do Knox. Bom, o perclorato, quando tiver o per e o ato aqui no final, quer dizer que esse daqui é o maior Knox, certo? E o hipoclorito, então quando começar com hipo e terminar com ito, é o menor Knox. Beleza, minha gente? Tranquilo? Então tá. Aí a gente dá uma olhadinha bem aqui e percebe que, ó, quando eu tô olhando aqui do Cl, ó, tem que dar menos 1, certo? Então aqui só pode ser Knox mais 1. Aqui tem que dar menos 1 também. E tá somando aqui, tá menos 2 vezes menos 2, menos 4. Então tem que ser mais 3 para dar menos 4. Não sei se vocês sabem calcular Knox, mas seria basicamente isso daqui, ó. 2 vezes 1, porque aqui seria só 1 oxigênio. Aqui daria menos 2. Aí eu teria aqui, ó, x menos 2 é igual a menos 1, porque aqui eu tenho uma carga negativa. Aí eu faria x menos 2 igual a menos 1. Passo o 2 para o outro lado somando. X é igual a menos 1 mais 2. X é igual a 1. Beleza, gente? É isso aí que eu vou fazer mais rápido, né? Beleza? Menos 2 vezes 3. Menos 6 tem que dar menos 7, então esse daqui é o mais 5. E por fim, eu tenho aqui, ó, menos 2 vezes menos 4, menos 8. Para dar menos 9, aqui tem que dar mais 7. Mais 7 menos 8 é igual a menos 1. Beleza, minha gente? E aí o que acontece? O maior Knox vai ter esse nome de per-ato, certo? Aqui vai ser só a terminação com ato. Aqui vai ser a terminação com ito, certo? E aqui vai ser o hipo-ito. E aí, basicamente isso. Isso aqui é uma coisinha meio chata, é muito decorebinha, gente, eu sei. Mas faz parte, tá ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. E é isso aí.